Bom, minha fé, ela foi provada a preço de fogo mesmo, né? Eu fui convertida com 14 anos de idade e eu era uma adolescente com muita fé, né? Eu ia para a igreja todos os dias e eu só queria saber de Jesus. E eu orava muito pela minha família o tempo todo. Eu sempre fui uma pessoa de muita fé mesmo. Eu nunca me deixei abater por pouca coisa, porque a minha fé em Deus era maior de qualquer coisa na vida, de qualquer coisa na terra. E esse tempo todo eu fiquei convertida, eu passei por várias provas e todas elas eu passei de cabeça erguida, né? E eu me distanciei de Jesus com 18 anos de idade, 19 anos, foi quando eu engravidei e saí da presença de Deus. E dentro desse tempo, Deus tinha me provado a cada dia, e eu nunca deixei de pedir a Deus, nunca deixei de orar, nunca deixei de buscar, mesmo não indo à igreja, mesmo não buscando rigorosamente igual era antes. E o meu filho nasceu uma bênção para mim. Eu não sabia que naquela época Deus já... Assim, eu não tinha noção que naquela época, né, Deus já estava pensando no que ia acontecer comigo hoje. Então, o meu filho sempre foi para mim uma fortaleza. Eu sempre vivi por ele, depois que eu tive, eu sempre vivi por ele, para ele. Tudo que eu fiz e faço até hoje é para o meu filho, porque ele depende de mim e eu dependo de Deus. Então, a minha fé, nesse tempo todinho, também foi provada. E, gente, é prova de fogo. Eu vou falar que desde os 19 anos de idade, eu estou com 31, não queria falar, né? Mas já que tem mais mulheres aqui, mas eu estou com 31 e hoje eu vejo o quanto eu não precisava ter passado por tanta coisa se eu tivesse continuado na presença de Deus. Então, eu tive meu filho, aí me distanciei de Deus, me distanciei da igreja, de tudo. Passei por muita prova com o meu casamento, fui casada há 8 anos. Mas eu nunca deixei de acreditar que eu poderia vencer. Quando foi no ano passado, mais ou menos em outubro, eu falei para Jesus assim, falei, Senhor, eu não aguento mais essa vida vazia, essa vida de incerteza, né? O tempo todo, não saber o que vai acontecer, eu não sei mais o que fazer, essa vida de não saber o que pode acontecer comigo amanhã. E eu falei para Deus que eu não queria mais, né? Aquela vida de farra, aquela vida de balada, eu estava cansada e eu tinha que dar um exemplo para o meu filho, que eu não estava dando exemplo para ele. E quando ele nasceu, eu ainda continuei assim, buscando ao Senhor em casa, mas buscava, ia à igreja às vezes. E ele era um menino muito abençoado, muita fé, ele sempre teve também. E eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu não quero mais, não quero. E eu continuei, né? Em outubro do ano passado. No ano passado não, no ano retrasado. E aí eu continuei, falei para Deus que não queria, mas continuei na farra. Não fui para a igreja, não busquei uma igreja certa para ficar, não busquei uma ajuda, era só entre eu e Deus. E eu me lembro quantas vezes eu entrava para dentro do meu carro, sozinha, porque eu morava só, né? Meu filho teve que ficar com o pai dele, porque eu fiquei desempregada. E até nisso, né, eu fui provada. E quantas vezes eu entrava no meu carro sozinha, eu colocava um louvor, eu fechava a porta, fechava tudo, meu carro sempre teve de comer, ficava tudo muito escuro, e ia lá eu desmanchava. Nossa, gente, como eu chorava naquele carro. E eu falava, Senhor, eu não aceito isso na minha vida, só que sozinho eu não consigo, eu não tenho forças. Eu não tenho forças, Pai. E aí, naquele carro eu saía, ia dormir sozinha em casa. E ficava naquela tristeza, só que eu também nunca me deixei levar pela tristeza profunda, nunca me deixei levar por uma depressão. Porque eu acho também que por mais lutas que a gente passa, por mais dificuldades que a gente tenha, a nossa fé é a única que não pode morrer. Então, se a gente tem fé em Deus, a gente não se entrega à depressão. E eu nunca deixei, e por mais que eu chorasse, por mais que eu ficasse triste, eu sempre clamava para Deus, né? E aí ficou. Quando foi em novembro do meu aniversário, eu falei assim, esse ano eu quero um aniversário diferente. Esse ano eu vou pra boate, convidei a família inteira, alguns irmãos foram, pra mim tava uma maravilha, né? Fiquei super feliz, e bebi até cansar, e fiquei lá naquela boate, achei que tava tudo uma maravilha a minha vida, né? Que eu tava feliz, sorridente.
Quando foi no outro dia, eu caí com uma febre, com uma inflamação de garganta, que, meu Deus, só Deus. Aí fui pro hospital, tive que ficar lá um dia tomando soro, devido a essa inflamação de garganta que veio do dia pra noite. E lá eu caí em mim de novo, que eu estava errado. Caí em mim e falei assim, tá errado tudo que eu estou vivendo. O que adianta essa esperança que eu tenho em Deus se eu não tomo uma atitude diante dele? E mesmo assim, continuei, né? A fé ficava lá, colocava a fé, colocava a minha crença em Deus, tudo lá debaixo do colchão e ia pro mundo de novo. Quando foi em fevereiro, eu fui curtir meu primeiro carnaval. Eu nunca tinha curtido carnaval, porque eu sempre ia para a igreja, né? Não gostava dessa história de carnaval. E mesmo distanciada de Deus, esses anos todos, eu nunca curti um carnaval mesmo. Não gostava. E aí, quando foi em fevereiro, eu falei, eu vou curtir meu carnaval agora, esse ano vai ser que eu vou despedir desse mundo e eu não quero mais ficar nessa bagaceira, mas também vou fazer tudo que eu posso fazer. E fui para esse carnaval. Cheguei nesse carnaval, fui lá em Caldas Novas, fui numa festa eletrônica. Foi a primeira vez que eu usei a tal da bala, que é uma droga sintética. Pra mim, ali, eu falei, pronto, nunca conheci nada tão bom na minha vida, né? O diabo é sujo, ele deixa a gente cego. Aí pronto, falei, e é isso que eu quero pra minha vida, acabou. Não quero mais saber não, vou curtir até eu cansar. Porque eu também tô cansada de ficar crendo e minha vida não mudar nunca. Então eu não tô nem aí mais pra nada. Foi meu pensamento em fevereiro, no carnaval. E aí de lá pra cá, pronto. Gente, foi muito difícil. Foi os piores meses que eu tive até o meu acidente. Todo esse tempo que eu fiquei distante de Deus, acho que em 3 meses, fevereiro, março, abril, maio, junho, 4 meses, né? Foram os piores 4 meses da minha vida. Eu nunca chorei tanto, eu nunca sofri tanto. Eu cheguei a ponto de tomar... Porque assim, a bala, quando a gente toma essa droga, ela fica 6 meses no organismo, né? E ela bate uma depressão muito, muito, muito forte, depois que ela vai passando o efeito. Eu tinha pesadelos, eu acordava de madrugada, porque os meus pesadelos eram que os demônios queriam me levar, que os demônios queriam entrar no meu corpo. E eu acordava de madrugada, pedindo perdão a Deus e clamando a Deus para não acontecer mais aquilo. Só que não adiantava, eu tinha 3, 4, 5 pesadelos por noite, depois que eu tomava essa droga, da mesma forma. E aí teve um certo dia que eu fui dormir, tive um pesadelo e eu estava sentada no vaso sanitário e tinha uns 3 demônios querendo entrar no meu corpo e eu falava, Senhor, eu não aguento, eu não suporto isso, o que está acontecendo? E uma voz falava para mim assim, isso, filha, é o que todos eles lá naquele lugar que você foi sentem sem a minha presença. E eu entendi, naquele momento eu entendi. E aí eu falei, eu não tomo mais. Quando foi em julho, aí passei esse tempo todo, em julho não, desculpa, eu passei esse tempo todo com uma bala no organismo ainda, né? Que ela fica com efeito. Então, se você toma um álcool ou alguma coisa depois disso, bate muito mais rápido, né? Acontece tudo muito mais rápido, você fica bebendo mais rápido. Qualquer coisa que você usa, é tudo muito mais rápido. Tem um energético, se você tomar, o seu organismo ele recebe aquele muito rápido e já te dá aquela sensação mais. E aí eu cheguei a tomar Rivotril para dormir. Gente, o inimigo ele é muito astuto. Juntou a química do Rivotril com a química da droga, eu quase enlouqueci, sozinha dentro da minha casa. E eu não conseguia pedir ajuda para ninguém. Não conseguia pedir ajuda, sabe, nem emocional, nem espiritual, nada. Eu só chorava dentro de casa. E eu tinha um namorado nessa época, eu quis matar ele, a gente estava na porrada. E isso foi tudo muito difícil para mim nessa época, e eu clamava a Deus o tempo inteiro, né? Eu clamava, mesmo com esses momentos difíceis, esses momentos sozinho em casa, mesmo com a junção, né, do Rivotril com a bala, eu nunca deixei de clamar. E eu acho que por isso que Deus nunca me abandonou. Aí mesmo assim, eu acho que Ele não abandona, né? Por mais que a pessoa seja mais errada do que foi, Ele não abandona. Ele se distancia, mas Ele não abandona. Se a gente clama, Deus escuta. Então, em julho, eu terminei um relacionamento, numa quinta-feira. Falei assim,
Assim que ele foi embora, eu coloquei aquela música do Anderson Freire, aquela Você é um espelho, né? Que reflete a imagem do Senhor. E, gente, aquele momento eu clamei muito. Aquele momento eu chorei arrependida. Pedi perdão a Deus por tudo que eu já tinha feito daquele tempo da minha vida, né? Principalmente daqueles 4 meses anterior. E falei assim, Senhor, agora eu não quero mais saber. Agora eu volto para a igreja mesmo. Agora eu volto para os seus pés. Realmente eu não dou conta dessa vida vazia, porque é uma alegria instantânea. Você não consegue ser feliz. Eu posso falar que 100% das pessoas que estão aí nesse mundo de balada, no mundo de droga, de álcool, elas só têm felicidade momentânea. No outro dia, vocês podem... Qualquer pessoa que estiver aqui ou que já viveu isso, ou que tem alguém que vive isso, pode perguntar. Se falar assim, eu continuo feliz, está mentindo, porque não existe. É uma alegria momentânea. E eu não queria mais aquilo para a minha vida. Eu estava sem meu filho, estava sem emprego, estava me acabando. Para quê? Né? Então eu falei, Deus, eu não quero mais. Realmente agora eu vou tomar um rumo na minha vida. Aí meu primeiro passo foi esse relacionamento. Eu terminei esse relacionamento. Falei que não queria mais. E só que eu amava muito aquela pessoa. Amava não, eu acho que eu gostava bastante, né? Não posso falar que cheguei a amar. Mas eu gostava bastante daquela pessoa. Então eu coloquei esse louvor e eu chorei muito, muito, muito mesmo. Eu falei, Senhor, eu estou abrindo mão da única coisa que está me fazendo bem no momento, que me fazia companhia, né? Para o Senhor trabalhar no meu coração. Eu quero ficar livre de tudo, que o Senhor faça a sua vontade na minha vida. E aí, assim ficou na quinta-feira. Aí eu fui dormir, eu cheguei para meu filho. Antes de dormir, eu estava estudando o louvor ainda, eu coloquei esse louvor umas 3 vezes, uma repetida da outra. E aí ele olhou para mim e falou, mas por que a senhora está chorando tanto? Aí eu sentei no sofá ao lado dele e falei assim, filho, eu te prometo que eu nunca mais vou colocar nenhuma pessoa dentro da nossa casa, que eu nunca mais vou chorar por homem nenhum. Você não vai ver mais a sua mãe chorando por causa de homem. Eu te prometo que a partir de hoje eu vou cuidar de você, como eu nunca cuidei. Só que eu preciso que você seja forte, assim como eu sou forte. Eu preciso que você nunca perca a fé, e que você acredite em mim, e que você confie em mim, mas eu preciso muito que você seja forte. Aí ele virou pra mim e falou assim, mãe, por que você está me falando isso? Eu falei, eu não sei. Eu não sei por que eu estou te falando isso, mas eu acho que um dia, tanto eu e você, vamos entender o porquê dessa conversa agora. E assim foi, eu abracei, pedi perdão para ele. Falei, filho, me perdoa por todas essas lágrimas, porque eu sei que quando eu choro, dói em você também. Me perdoa por todas essas lágrimas, me perdoa por te fazer sofrer. Que a partir de hoje vai ser eu, você e Deus. Nós vamos ser muito felizes, a gente vai voltar para a igreja e a gente vai ter uma nova vida. E assim ficou. Na sexta-feira, uma amiga minha que eu nunca mais tinha visto, tinha muito tempo que eu não a via, ela me ligou e falou assim, amiga, eu quero te ver, tô com saudade, preciso conversar, vamos sair? Vamos num barzinho? Aí eu falei, vamos. Né? E antes disso, eu tô esquecendo a parte principal que Deus me trouxe agora. Antes de chegar nesse ponto, Deus já tinha mandado algumas pessoas falar comigo e foram 6 vezes. 6 vezes que Deus falou com essas mesmas palavras. Filha, volta. Acabou, não é mais tempo disso. Foram 6 vezes que Deus me alertou, que era para eu voltar para os pés da cruz, que era para eu voltar para Ele, porque não era mais tempo de eu ficar do jeito que eu estava. E eu ignorei as 6 vezes que Deus falou comigo. Então, quando foi na sexta-feira, eu saí com essa minha amiga. Aí eu conversei bastante com ela, eu chorei bastante por tudo que estava acontecendo na minha vida. Contei do relacionamento, contei de tudo. E falei que sozinha eu não dava conta. Mas olha para que eu estava pedindo. Para uma amiga que não era da igreja, para uma amiga que a gente estava bebendo. E, gente, eu bebi 4 caipirinhas e eu fiquei doida naquela noite, por causa do efeito da droga. Fiquei doida e fui para casa. Né? Morri de passar mal, vomitei até umas horas e voltei para casa.
Aí o que aconteceu com a Vânia no sábado de manhã? Tristeza profunda. Eu falei, e eu passei o dia inteiro triste no sábado, no frio, e eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não entendi o que estava acontecendo comigo naquele dia. E eu só entreguei para Deus, falei, Senhor, toma de conta do meu dia hoje. Mais uma vez eu falei que não iria fazer e fiz, pedi perdão a Deus e continuei. Passei o sábado inteiro triste. E aí estava meu filho e minha sobrinha lá em casa. E meu filho adorava escutar um funk, né? Então a gente foi dançando a tarde inteira, brincamos, sorrimos, né? Ficamos naquela ali e eu sem saber de nada. Eu estava dançando com ele, mas eu estava muito triste, meu coração estava triste. Daí a minha amiga me ligou de novo, essa mesma amiga. Amiga, vamos sair de novo hoje. Falei, vamos, amiga. Aí fui deixar meu filho lá com a minha mãe. Aí eu fui comer um macarrão, que há muito tempo eu estava com vontade de comer esse macarrão. Eu fui sozinha, antes de sair. Aí eu fui sozinha. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo, eu não estava normal. Aí eu fui sozinha, não consegui comer, paguei o macarrão, joguei o macarrão todo fora, fui embora. Chegou no meio do caminho, eu liguei pra ela. Falei, amiga, olha, eu não vou sair, tá muito frio, eu tô sem dinheiro, não vai dar. Não, amiga, eu pago pra você. Eu falei, não, amiga, não quero, deixa isso pra lá, semana que vem eu recebo, a gente dá um jeito de sair semana que vem, tá bom? Tá bom. E aí, assim, ela ficou chateada, mas concordou. E eu fui pra casa. Assim que eu cheguei em casa, o meu ex-namorado mora na parte de cima, né? Aí eu fui lá falar com a irmã dele. Cheguei lá, ela falou, amiga, vamos sair. Porque eu terminei com meu namorado, e ele vai sair pra esse show com meu ex, né? E eu não quero deixar ele sozinha, e eu nunca vi ela tão desesperada na minha vida inteira. Eu tive 1 ano de relacionamento e em momento nenhum eu vi ela daquele jeito. Ela chorando, sabe? Assim, um desespero muito grande. E ela também falou, não sei nem porque que eu tô assim, mas eu não quero deixar ele sozinho lá, porque eu não quero que ele fique com aquelas piriguetes lá. Vamos comigo. Eu falei, eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro, eu não vou pra esse show porque é caro, eu não tenho dinheiro. Ela falou, então eu pago pra você. Eu falei, meu Deus, mas não é possível. Eu falei, olha, amiga, eu tô com você, mas eu só vou pra te acompanhar, porque eu já falei que eu não vou mais pra farra, e essa vai ser a última vez que eu vou pra balada. Eu usei essas palavras mesmo. Falei, vai ser a última vez que eu vou fazer isso. E aí foi o inimigo ouviu, né? Falei, a partir de amanhã, que é domingo, eu tô na igreja, acabou. Tá bom. E aí deu 11 horas e a nada dela conseguiu dinheiro com as pessoas emprestadas. Aí deu 11h30, a ex-chefe dela falou, ó, consegui, você pode buscar o dinheiro. Aí a gente foi buscar o dinheiro antes de sair. A gente foi buscar. Quando nós voltamos, a gente não conseguiu se arrumar, a gente não conseguia sair de casa. E aí ela começou a se apressar e vamos, e a gente começou a se arrumar e isso a hora foi passando, deu 2h da manhã quando a gente conseguiu sair de casa. Mesmo assim, a minha vizinha, que sempre orou pela gente, ela encontrou com a gente, ela estava chegando de um casamento, a gente estava saindo, ela falou, meninas, precisam para uma hora dessa, volta e vai dormir nesse frio, para que vocês vão sair? E a gente só riu e aí a gente saiu. Só que eu sempre fiz, assim que eu entrava no meu carro, que eu ligava o carro, eu sempre orava, Deus, guarda a minha vida, leva-me em paz de volta para casa. Por mais que eu fosse para a balada, por mais que eu fosse fazer o que não era certo, que não agradava ao Espírito Santo, eu orava do mesmo jeito, pedia para Deus guardar a minha vida. E eu assim fiz. A gente fechou o portão, eu orei, falei, Senhor, leva-nos em paz, livra-nos de todo o acidente, de todo o mal motorista, né, de todo o laço do inimigo contra as nossas vidas, e fui. Gente, eu errei o caminho uma vez, eu passava do lado do local onde estava acontecendo o show. Errei o caminho 2 vezes. Aí, e nisso, antes disso, assim que a gente saiu de casa, a gente tomou uma bala, cada um. Era a última bala que a gente tinha, era difícil de achar, assim, de comprar, né? Aí era a última, a gente tomou. E a gente foi. E eu errei o caminho uma vez, e errei o caminho 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Quando foi na 4ª vez, eu falei assim, ó, vamos para outro lugar, o carro está sem gasolina, a gente não consegue achar um lugar, a gente não consegue achar um posto. A gente vai acabar ficando no prego, que nós 2 mulheres vai dar certo, vamos para outro lugar. E ela falou assim, não, vamos a última vez agora, se a gente não conseguir, a gente vai embora. Então tá bom.
A gente tentou, aí na quinta vez, a gente errou o caminho de novo. E aí ela encontrou um rapaz em frente a uma outra boate, ali no lago, na beira-lago, né? E ela perguntou se ele conhecia o caminho do show que a gente ia. E ele falou assim, olha, eu não conheço, mas meu amigo conhece, a gente está indo para lá, se vocês quiserem seguir a gente, pode seguir, só que a gente está em 2 carros. Aí eu fiquei preocupada, né? Eu falei assim, amiga, e agora? Né? Eu tô com medo, vai que esses homens, né, fazem alguma coisa com a gente. Ela falou assim, não, no máximo qualquer coisa a gente baixa no carro deles, atropela e vai embora. Eu falei, você que sabe. E aí nisso eu comecei a orar. Eu tava com medo, eu tava com muito medo naquele dia, naquela noite. Eu falei, Senhor, eu em pensamento, né? Eu falei, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo. Mas que o Senhor toma de conta, porque tá muito estranho. E aí a gente começou a seguir esses rapazes e pedir para Deus guardar as nossas vidas daqueles homens, né, que a gente não conhecia. E nisso, eles erraram o caminho uma vez, aí eles não entenderam o que estava acontecendo, como é que é, né? Eu sei o caminho e estou errando o caminho. E erraram o caminho 2, e erraram o caminho 3, erraram o caminho 4, e erraram o caminho 5 vezes. Então foi no total 10 vezes que a gente errou o caminho. E isso era Deus querendo avisar que não era para a gente ir ali. Né? Eu estava sentindo, só que eu não estava entendendo o que estava acontecendo, né? E aí eu falei pra ela, eu falei, ó, não vou mais não. Aí ela, não, começa a última aqui então. Aí eles pararam e falaram assim, não, a gente vai ficar só mais essa vez, sabe o que está acontecendo? Não, a gente vai ficar só mais essa vez. E aí nessa última vez ele acertou o caminho. A gente chegou, 3h40 da manhã, chegamos no show. Chegando lá, quando a gente desceu do carro, parecia que todo mundo conhecia a gente. As pessoas todas olhavam. Eu achei aquilo muito estranho. Eu falei, não é porque a gente tá bonita não, isso aqui tá muito estranho. E todo mundo olhava, tanto mulher quanto homem, assim, é como se a gente fosse a celebridade do show. E todo mundo olhando, e eu achando muito estranho. Mas tudo bem, entrei. Quando a gente entrou no show, a gente não pagou para entrar. A irmã dela já tinha conseguido o camarote. A gente ficou lá em cima, todo mundo olhando, sabe, como se fosse possibilidade. Entrou, foi no show do MC Catra, um funk, muito depravado, né? E chegando lá, na hora que ele entrou no show, ele começou a falar umas línguas que a gente não entendia. E ali eu percebi que não era nada legal. Eu falei, eu não quero ficar aqui. E aí eu não fiquei ali. Eu não aceitei aquilo ali na minha vida, sabe? Aquelas línguas estranhas, eu não sabia o que ele estava falando, não entendia nada. E aí a gente desceu e foi para uma boate que tinha bem do lado, para quem não curtia aquele funk, podia curtir um house, né? Uma eletrônica. E a gente ficou ali na eletrônica. Só que chegando na eletrônica estava pior do que lá em cima. Porque lá todo mundo olhava pra gente, tinha umas pessoas sentadas que eu olhava e falava, meu Deus, o que é isso? Eu não estou entendendo essas pessoas me olhando. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. E eu clamava a Deus ali, dançando, eu drogada, né? Fora de mim não, assim, porque essa droga não te deixa fora de si, você fica bem consciente, mas você vê as coisas, você escuta as coisas diferentes, é o toque da música, essas coisas. E eu ali daquele jeito, e clamando, falei, Deus, não estou entendendo, eu quero sair daqui, mas aí eu não conseguia sair. Gente, quando foi 4h20 da manhã, olha só, a gente chegou lá 3h40. Quando foi 4h20, o meu ex falou assim, vamos embora. Aí ele, o amigo dele e a minha amiga aceitaram ir embora. E eu falei, não vamos embora não, já acabou de chegar, que a gente vai embora. E aí eles brigaram comigo, os três. Os três na mesma hora, olhou pra minha cara com cara feia e falou assim, vamos embora agora. Aí eu, tá bom, vamos embora. A gente entrou no carro. Como eu cheguei muito tarde, meu carro ficou muito lá em cima, muito distante, né, da entrada. E como eles chegaram cedo, o carro deles estava bem ali. E aí eu pedi uma carona, né? Falei, me leva até o meu carro, então. Foi, a gente passou o estacionamento, assim que ele parou atrás do meu carro, o cara chegou atirando. Eu levei o primeiro tiro. Naquele momento que eu levei o primeiro tiro, eu senti as minhas pernas da altura do painel do carro. Na mesma hora, eu fui perdendo os sentidos. Eu fiquei surda, não ouvi mais nada. Eu fiquei em estado câmera lenta, como se tudo que estivesse acontecendo ali estivesse em câmera lenta mesmo. Eu demorei a entender que eu tinha levado um tiro. Eu fui entender porque a minha amiga que estava atrás, já com o namorado novamente, ela tinha feito as pazes com ele, ela falou assim, ela tá sangrando. Foi quando eu olhei em câmera bem lenta mesmo assim, aí coloquei a mão aqui, aí eu vi que eu estava sangrando.
Naquele momento, eu estava já perdendo todos os meus sentidos mesmo. E foi ali que eu usei a minha fé com toda a força que eu tive na minha vida inteira. E a primeira coisa que eu falei foi assim: Deus me perdoa, não me deixe morrer. E quando eu clamei, Deus me ouviu. E eu tive um arrependimento muito profundo. Eu senti uma dor muito forte, apesar de eu não estar mais sentindo nada do seio para baixo. Eu não senti o coração acelerar, né? Porque quando fica paralítico assim, perde os movimentos, a gente não sente nada mesmo. Eu não sinto no coração acelerar, eu não sinto frio na barriga, eu não sinto o estômago, eu não sinto nada. Eu já não estava sentindo naquele momento. E a primeira coisa que eu falei foi isso. Eu falei: Deus me perdoa, não me deixa eu morrer. O Gabriel, o nome do meu filho. O Gabriel sempre foi tudo na minha vida. Naquele momento eu pedi para Deus para eu viver por causa dele. E eu senti um arrependimento muito grande. Eu me vi diante de Deus assim. Eu não passou um filme na minha cabeça. A única coisa que passou foi assim: eu vou para o inferno. Porque eu não estava fazendo nada que agradava a Deus naquele momento. Eu estava distante de Deus, eu não tinha me reconciliado ainda, eu só tinha decidido largar aquela vida, mas eu não tinha me reconciliado. E como eu falei naquela noite que seria a última noite que eu ia curtir, o inimigo queria me levar mesmo. E eu chorava assim por dentro, né? Aquele desespero. E eu só falava isso: Deus me perdoa. E aí eu fui desfalecendo, eu falava: Deus me perdoa, não deixa eu morrer o Gabriel. Aí eu fui caindo. E aí foi quando a minha amiga no banco de trás, ela deu um grito comigo e falou assim: Nega, ela me chama de Nega. Nega, você é forte, você não vai morrer. E ela gritou mesmo, ela gritou muito alto. Quando ela gritou muito alto, aí é como se eu tivesse voltado. Aí eu abri o olho novamente para ela, assim, porque eu estava já morrendo mesmo. Aí eu continuei orando. Só que eu nunca consegui fazer isso na minha vida inteira, que é você pensar uma coisa e você ficar falando outra. Pensar uma coisa e ficar falando outra. Naquele momento, o meu pensamento era assim: eu não posso morrer porque eu vou para o inferno, porque eu sei como é o inferno, eu tenho noção de como é o inferno. E minha boca só falava assim: Deus, não deixa eu morrer, o Gabriel, me perdoa, Deus, não deixa eu morrer. E eu fui falando isso até o hospital. Gente, Deus me deu um livramento tão grande naquele dia. E não foi só um livramento, porque foram, no total, 16 tiros. E acertou um, né? Entrou aqui pelo meu ombro, alejou na T1. E o meu ex, ele foi numa velocidade tão grande para o hospital que eu nem vi chegar lá. Ele passava a 200, 240 por hora no quebra-mola. A gente não captou esse carro porque Deus não deixou. Porque já era um milagre. Porque Deus queria o meu milagre. E como eu clamei ele naquele momento, com a fé que eu sempre tive, só que 1000 vezes maior, Deus me deixou e eu estou aqui para contar a história hoje. Então Deus me provou naquele momento. Foi uma prova de fogo. Uma prova de fogo, e é essa prova de fogo que eu estou passando até hoje. Hoje, eu sou dependente das pessoas, mas o que Deus quis de mim foi ser dependente dele totalmente. Às vezes Deus chama a gente para algo, a gente finge não escutar. Às vezes Deus fala com a gente assim. Às vezes Deus usa as pessoas para falar com a gente finge não escutar. Às vezes Deus quer tão pouco da gente e a gente fala: deixa para amanhã. Ai, Senhor, isso é tão pouco, deixa para amanhã. E foi o que eu fui fazendo durante esse 1 ano da minha vida. Deus me chamando e eu falando: deixa para amanhã, deixa para amanhã. E assim, de lá para cá, eu tenho que provar não, eu tenho que usar a minha fé todos os dias. Todos os dias. E todos os dias. Porque vai depender da minha fé para eu ser curada. É a promessa de Deus para a minha vida estar aqui hoje, contando para vocês. Porque daqui a algum tempo eu vou estar aqui novamente, contando para vocês como foi que Deus me curou. Então, é promessa. Eu creio mesmo. E todos os dias Deus tem provado a minha fé. Porque no início eu não conseguia nem escovar os dentes. Eu tive além de ter pego na T1, eu tive uma leve, não vou falar uma queimadura, é como se fosse uma leve queimadura, né? Porque a pressão da bala ela vem muito quente, então ela pega as vértebras, né? E aí ela atingiu um pouco, mas ela atingiu na C7.
A C7 é para ficar tetraplégico. Então, eu não tinha força nos braços, eu não conseguia segurar um copo de café, eu não conseguia segurar uma xícara, um prato para comer, eu não dava conta. No hospital, eu não fazia isso aqui. Eu chegava só até aqui. E naquele momento, eu nunca me desesperei. Nunca. As pessoas chegavam no hospital para falar comigo, eu que dava força para quem estava indo. Ninguém me fortalecia, era eu que fortalecia as pessoas. Porque naquele momento já era um milagre. E eu fiquei tão feliz de Deus ter me dado a segunda chance, que eu não tinha por que de reclamar, eu não tinha por que de chorar, eu só tinha que sorrir porque eu estava viva. Eu tinha que sorrir porque eu estava ali. Então, todo mundo que chegava falava, nossa, eu não acredito que você está aqui desse jeito, que você sofreu esse acidente, está paralítico e está sorrindo desse jeito. E eu falava, eu sempre, desde o hospital, eu falava de Deus para as pessoas. Então, em momento nenhum eu reclamei, sabe? Eu não vou falar aqui em momento nenhum, porque eu tive duas crises em casa depois disso, mas não por mim, sabe? Não pelo fato de eu estar aqui, mas pelo fato de depender das pessoas. E eu falava assim, pra que Deus me deixou aqui, então, se era pra ser assim? Porque, gente, não tem coisa assim, eu acho que não tem coisa pior no mundo do que você ter que depender das pessoas pra tudo, né? Pra comer, pra beber água, pra tomar banho, pra usar o banheiro. E eu não tinha aprendido nada disso ainda, né? Eu não tinha aprendido nem a ser dependente totalmente de Deus e valer das pessoas. Como eu sempre fui muito independente, sempre morei sozinha depois que eu separei, morei sozinha, cuidava da minha vida, tudo que eu tinha que fazer eu corria atrás, tivesse que pagar uma conta, não pedia dinheiro emprestado, eu me virava. Então eu sempre fui muito dependente. Naquele momento eu me vi totalmente dependente das pessoas. Então ali eu já tinha que pedir para Deus para me fortalecer, porque eu não estava acostumada com aquilo. E só que no hospital é uma coisa, né? No hospital você está ali, tem enfermeiros, você tem uma cama, uma maca que sobe e desce, é tudo muito diferente. Quando eu fui para casa, aí sim começou. E eu me vi totalmente dependente das pessoas. Eu falei, Deus, eu não aceito isso. Eu não dou conta, eu não quero isso para minha vida. E foi aí que Deus começou a trabalhar comigo. Eu chorava, eu sofria em casa, mas não pelo fato de eu estar assim, é pelo fato de eu ter que depender de tudo, das pessoas para tudo. E o que é que Deus quis me ensinar com isso? Deus quis me ensinar que eu tinha que depender totalmente dele. Quando eu comecei a entender isso, as coisas começaram a melhorar na minha vida. E eu orava e falava, Senhor, então me mostra, então me ensina. Me ensina, Deus, e me mostra que eu tenho que aprender com isso. Eu sei que antes de qualquer coisa, eu sei que o Senhor quer que a minha fé aumente, então renova a minha fé. E isso tem sido minha oração todos os dias. Incessantemente eu oro o tempo inteiro e eu falo, Deus, renova a minha fé, renova as minhas forças. Porque eu não quero mais depender de ninguém, eu quero depender somente de Ti. E durante todo esse tempo, né, a gente tem algumas coisas que machucam a gente, né, que magoam a gente, mas eu nunca deixei me abalar por causa disso. E eu fui num encontro numa igreja, e foi lá que Deus me mostrou. E Deus falou para mim assim, filha, é só de mim que você tem que depender. A partir de hoje, tem que ser assim. E eu fui para casa com aquele pensamento, eu falei, Senhor, eu entendi, e eu aceito, e eu aceito. Quando eu voltei para casa, né, nessa fase já da minha vida, eu já não tinha mais as escalas, né, Cláudia? Já tinha acabado as escalas. As escalas das pessoas para ajudar, porque minha família fez uma escala, cada dia uma, né, para limpar a casa, fazer comida e cuidar de mim. E tinha que passar a sonda. Gente, às vezes a gente reclama de tanta coisa e por tão pouco, né? Quantas vezes eu me lembro de reclamar que eu tinha que ir no banheiro de novo. Falava, ai, eu acabei de fazer xixi, já tenho que ir no banheiro de novo. Principalmente de madrugada, eu acordava e falava, não acredito, já vou fazer xixi de novo. Oh, quantas vezes eu já pedi para Deus, Deus, me dá novamente a oportunidade de fazer xixi de novo de madrugada. É muito ruim, é muito ruim, é muito ruim. Vocês não têm noção o quanto é ruim você não conseguir fazer xixi. Você tem que passar uma sonda para você fazer xixi todas as vezes, de 4 em 4 horas. É cansativo, às vezes é até ruim, porque eu não posso sair. E se eu for sair, eu tenho que ou voltar dentro do período de 4 horas, ou eu tenho que saber se naquele lugar que eu estou indo eu posso usar uma cama para fazer xixi. Então a gente reclama de tudo, toda hora, a gente reclama muito pouco. Muito pouco. Eu tive uma dificuldade muito grande de respirar por causa de um dreno.
E então a gente tem que dar muito mais valor na nossa vida, a gente tem que dar muito mais valor nas coisas simples da vida, simples do ser humano. A gente tem que dar valor ao intestino que funciona, a gente tem que dar valor ao xixi que sai. Por mais que você beba muita água e que você tenha que ir ao banheiro 5, 6 vezes, não reclama não. Não reclama porque a gente nunca sabe o que pode acontecer amanhã. E eu peço perdão a Deus. Eu falo, Senhor, me perdoa por ter sido tão ingrata esse tempo inteiro. Me perdoa por ter sido 30 anos da minha vida ingrata. Ingrata porque a gente reclama de tudo toda hora, a gente não precisa reclamar das coisas. Sabe? A gente tem que agradecer. Agradecer porque a gente tem 2 pernas para andar. A gente tem que agradecer porque tem 2 braços para fazer qualquer coisa que for. Então, assim, as minhas amigas, minhas pessoas conhecidas no Facebook falam pra mim assim, Vânia, às vezes eu levanto com uma preguiça de arrumar a casa e eu lembro de você. E quando eu lembro de você, eu me levanto na mesma hora, eu peço perdão a Deus e me levanto, sabe por quê? Porque eu sei que você está morrendo de vontade de te levantar para limpar a sua casa, para fazer a sua comida, cuidar do seu filho. E eu dou glória a Deus por isso. Eu dou glória a Deus e falo, Deus, eu não quero que as pessoas me vejam com tristeza. Eu não quero que as pessoas me vejam com dor. Mas eu quero que as pessoas me vejam, Senhor, de uma forma que elas possam valorizar o que elas têm hoje. E que elas possam pedir a Deus que isso nunca venha acontecer com elas e parar de reclamar. Porque eu reclamava muito. Eu morando sozinha, eu falava, ai, tem que arrumar a casa de novo, não aguento mais essa bagunça. Meu filho sujava o banheiro, eu falava, menina, eu vou te matar se tu sujar esse banheiro de novo. Então hoje, é uma alegria, não, é uma tristeza tão grande olhar para as pessoas, olhar para minha casa, gente, ver as pessoas limpando a minha casa e eu olhar e falar assim, ai, não é do jeito que eu fazia, meu Deus, como eu quero levantar para limpar a casa, para fazer comida, gente. Aí eu vou chegar nesse ponto, que era o que eu tanto queria chegar. Chega o belo dia que não tem mais escalas, que eu vou ter do encontro, e eu me vi sozinha dentro de casa. O meu filho não estava ficando comigo ainda nessa época, porque a psicóloga da escola disse que era melhor ele se afastar, né, da mãe, porque poderia atrapalhar. Aí eu assim, no momento eu afastei, né, não deixei ele ficar próximo de mim. Porque eu achava também que era muito, muito estranho, porque até às vezes para virar de lado eu precisava de ajuda, eu não conseguia, né. E aí chegou nesse ponto que eu me vi sozinha. Falei, eita Deus, é agora que Deus está provando a minha fé. E aí, nesse tempo todo, foram 3 meses, o meu ex-namorado cuidou de mim esse tempo todo, né? E ele ficou 3 meses sem trabalhar. Aí ele falou, agora não dá mais, agora tem que trabalhar, o dinheiro acabou, tem que correr atrás, porque a gente gastava muito, aliás, eu gasto muito até hoje, né? Com sonda, saquinho, remédio, um monte de coisa que a gente não tem nem noção. E chegou no dia que ele foi trabalhar e eu me vi sozinha mesmo dentro de casa. Naquele dia, assim que eu acordei, eu falei, Deus, muito obrigada pela minha noite, obrigada pela minha vida. Então agora é só nós 2. E eu vou depositar minha fé agora, Pai. Quem vai vir aqui cuidar de mim? Quem vai vir aqui fazer o almoço? E fiquei. Nisso eu consegui uma tábua lá no Sara, eu consegui uma tábua que eu consigo passar da cama para a cadeira com essa tábua, né? A gente até apelidou ela de escorrega bumbum, né? A gente coloca e ela escorrega até na cadeira mesmo. Nesse dia, a primeira vez, eu consegui passar para a cadeira, sozinha dentro de casa. Maior perigo de cair. E eu usei minha fé. Eu falei, eita Deus, vamos lá. Feliz da vida. Eu acordei tão feliz naquele dia. Eu estava só, aos olhos humanos, mas eu sabia que eu estava acompanhada do meu Deus, que é o Deus do impossível. E aí foi, eu desci para a cadeira, tomei café, né? Eu não tenho controle de tronco, né? Eu não consigo ficar reto, estou até usando uma cinta para poder ajudar aqui. Então eu não consigo fazer muita coisa. Por exemplo, se eu for colocar um leite numa vasilha, eu tenho que segurar aqui, aí pegar o leite, me apoiar e derramar. Então eu não consigo usar as 2 mãos ao mesmo tempo, porque senão eu caio, né? E aí nesse dia eu falei, vamos lá. Fui lá, esquentei meu leite sozinho no fogão, tomei meu café, feliz da vida. Falei, eita Deus, e agora? Vou esperar. E não chegava ninguém, e eu orando. Falei, Deus, eu acredito, eu creio que o Senhor vai fazer, eu creio. E aí nesse dia, o meu irmão falou assim, me ligou, falou assim, ei, quem tá com você? Falei, só eu e Deus. Ele está louca? Falei, não, Deus
mandou eu depender totalmente dele, só dele eu tô dependendo. E aí ele falou assim, tô indo levar comida para você agora. E aí ele foi levar comida. E no resto do dia, eu ficava sozinha em casa, na parte todo dia da tarde, e eu orava bastante. Aí eu não conseguia voltar da cadeira para a cama, eu não consigo, né? Porque para isso eu preciso de um apoio para me puxar, e eu não tenho esse apoio em casa. Passava a tarde na cadeira, assistindo televisão, orando, e para descansar o bumbum eu ia na cama e virava para um lado, depois virava para o outro, e assim a gente ia a tarde toda. E para o banho eu tinha que ter ajuda. Então todos os dias, né, o meu ex chegava e me ajudava no banho. Ele chegava mais ou menos umas 5 horas da tarde. E aí foi assim, no outro dia eu acordei e falei, eita Jesus, e agora? Quem vai ser hoje? E aí eu fiquei, sabe? E desse dia eu acordei um pouco mais tarde, não quis tomar café. E aí assim que eu orei, que eu fechei a minha boca, a minha ex-cunhada, que é essa minha amiga que estava no dia do show comigo, chegou, me mandou uma mensagem no WhatsApp falando assim, Neide, tem alguém com você? E ela nunca vai em casa na hora do almoço. Falei, não, eu estou indo para você agora. E assim foi todos os dias. E todos os dias eu dependo de Deus. E agora quem vai comigo é o meu filho. Por isso que eu falei que lá atrás eu já sabia o que ia acontecer, né? Deus é tão lindo e que Ele não deixa a gente na mão, né? E acho que foi muito importante eu usar a minha fé, né, esse tempo todo, para Deus me abençoar assim, do jeito que Ele me abençoou até hoje. E agora quem cuida de mim é meu filho. A gente chegou um momento que Deus falou para mim assim, ó, não, ele tem que estar aqui. E eu peguei ele de volta, eu falei assim, ele não vai mais ficar com o pai dele, e dane-se essa psicóloga que falou aí que vai atrapalhar, porque não vai. Então, quando ele voltou para casa, a melhor coisa que eu fiz na minha vida inteira foi trazer esse menino de volta. Deus tem ensinado muito para ele, para mim, em relação a isso. Hoje, quem me tira da cama para a cadeira é ele, quem me ajuda no banho é ele, quem faz o nosso lanche é ele, quem arruma, às vezes, um miojo com salsicha para comer é ele. Então, tudo tem sido ele tem sido meu companheiro, ele tem sido meu amigo e o meu ajudador. Ele tem 11 anos hoje. Eu não consigo, às vezes, me dar esperança novamente, né? E ele fala assim, eita mãe, e agora? Como que a gente quem é que vai trazer comida aqui pra gente? Só Deus sabe. Vamos esperar que Deus vai dar um jeito. E ele tem sido até hoje. Então, tá usando a minha fé e a dele. Ele acorda de manhã e falava, eita Deus, uma alma, Senhor, para lavar essa louça. E todas as vezes que ele ora desse jeito, chega alguém e fala, mano, eu vou lavar essa louça aqui pra você, que essa cozinha tá muito suja. Então, assim, Deus tem trabalhado no meu coração, tem trabalhado no coração dele. A gente tem fortalecido, a gente tem provado a nossa fé, a gente não, Deus, né? Tem fortalecido e provado a nossa fé todos os dias, tanto a minha quanto a dele. Ele é um homem, ele é um rapazinho de Deus já, que ele, às vezes, é ele que fala, ei, mãe, presta atenção no que você tá falando. E aí, assim, a gente vai. Então, o meu recado que eu deixo para vocês aqui é, não reclamem de nada que vocês possam fazer. Está difícil? Ora mais um pouco que melhore. Mas eu tenho certeza que se é difícil para vocês, andando é muito mais difícil para mim, que não ando mais. Mas eu não desisto. Eu tenho a certeza da minha cura. Igual eu estava falando para minha irmã hoje, eu estava num evento da igreja, né, que eu estou agora, Fonte de Vida. Estava tendo um evento de carnaval lá, né, do feriado todo de carnaval, Com Fé o nome. E eu estava falando para ela que o David Keelan foi chamado, né, para estar nesse evento. E o David Keelan ia no domingo. E de repente, ele teve algum problema, não pôde ir, pediu para desmarcar e marcar para terça-feira. E aí eu falei, oh meu Deus do céu, Senhor, e agora? O que eu faço? Eu vou lá, né, com a minha irmã, ou eu vou ser abençoada ali com o David Keelan? Falei, Deus, porque os louvores dele são maravilhosos. E eu deixei, eu fiquei, eu orei a semana toda, e meu coração, eu falava, o que eu vou fazer? Quando foi ontem à noite, eu falei, Senhor, seja feita sua vontade. Amanhã, o que eu acordar com vontade de fazer, eu vou. E aí eu acordei com uma vontade imensa de estar aqui hoje, mas com o coração apertadinho de não poder estar lá. Mas Deus falou comigo que Deus
Porque às vezes Deus fala com a gente acha que é coisa da nossa cabeça. Né? Fala assim, hoje eu estou ficando doida, isso não, acho que é da coisa da minha cabeça, estou imaginando demais. E não é. E Deus falou comigo assim, que era para eu estar aqui hoje, porque eu tinha que ser conhecida mesmo, porque eu vou ser conhecida mesmo, assim, dessa forma, na cadeira, para todos verem o milagre dele, que ele vai fazer na minha vida. Então, se eu estou aqui hoje, irmãs, não é por livre espontânea vontade, sabe? Porque hoje a minha vida pertence a Deus. Aonde Deus me mandar, eu vou. E se Ele me mandar lá para, sei lá, Japão, eu vou ter que ir. Então, se é para ser conhecida assim na cadeira de rodas, é porque eu sou uma pessoa muito especial. Eu sou muito amada por Deus. Porque um milagre desse não é para qualquer um. O milagre de andar, eu ainda não conheci. Eu ainda não vi com meus próprios olhos. Deus fala, levanta e anda. E comigo vai ser assim. É a promessa de Deus para a minha vida. Eu já aceitei. Eu creio. Eu oro todos os dias. Eu acordo todos os dias pela manhã e falo, Deus, eu creio nas tuas promessas. Eu creio no teu milagre. Então, se eu estou aqui hoje é para isso. É para vocês me verem mesmo. Mas vocês não me olharem com os olhos de pena. Não é para me olhar com os olhos diferentes, né, das outras pessoas. É para vocês terem a certeza de que a Vânia, que está aqui sem andar hoje, ela vai ser um milagre. E eu vou voltar. Aonde eu fui na cadeira, eu vou voltar andando. Porque Deus é fiel. E Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Deus tem pressa. Deus tem pressa no que Ele vai fazer nas nossas vidas. Não só na minha, mas na vida de cada um. Não deixa passar esse tempo que nem eu passei. Deixa para amanhã, deixa para amanhã. Não vamos jogar para outro dia. Vamos viver o hoje. A gente nunca sabe do dia do amanhã. Eu não sabia que eu poderia estar assim hoje. Porque se eu soubesse, eu já tinha me entregado totalmente a Jesus antes. Se eu soubesse, eu já era uma serva fiel há muito tempo. Né? Mas eu deixei para amanhã, e esse amanhã passou muitos anos. E era a única forma de Deus me paralisar e falar, filha, eu te quero aqui, porque o que Deus tem para a minha vida é muito grande, mas eu não sabia, eu não conseguia entender isso. Não conseguia de forma nenhuma, mas hoje eu consigo. E hoje eu estou aqui. Não, eu não me entreguei para Jesus, não pelo fato de estar aqui, porque a minha decisão já tinha sido antes. A minha decisão tinha sido 2 dias, mas foi uma quinta-feira que eu tinha decidido totalmente que a minha vida ia mudar, e no sábado o inimigo quis me levar. O inimigo quis ceifar a minha vida porque ele sabe o poder que Deus tem, o plano de Deus na minha vida, ele sabe que é grande. E eu sou uma pessoa muito especial para Deus. E eu tive plena consciência e certeza disso depois desse acidente. E não é agora que eu vou desistir. O inimigo, ele levanta para cair. Ele levantou, me deixou cair. E eu que vou levantar. E eu ainda não sapateio bem aqui, porque eu não consigo andar. Porque senão eu iria ver, mas eu sapateio sim, na fé. Tudo que eu faço hoje em dia é na fé. Tudo que eu vou fazer hoje em dia é na fé. Porque é muito ruim mesmo eu não conseguir fazer nada pelo controle de tronco. Eu não sinto nada do seio para baixo. Então, mas Deus me deu minhas mãos, né? Ele me deixou fraca. Ele me deixou sem conseguir segurar um copo, porque Ele sabia que eu ia ter que pedir. Porque eu ia ter que colocar a minha fé em prova, né? E a minha fé foi uma prova de fogo mesmo. Mas eu dou glória a Deus. Eu dou glória a Deus por estar aqui nessa cadeira hoje, porque é como se eu estivesse no colo de Jesus. É como se eu estivesse, não, eu estou no colo de Jesus. Ele me colocou no colo e falou, filha, agora eu vou te ensinar como tem que ser. E foi uma forma de Deus me paralisar. Porque se eu não tivesse acontecido isso comigo, irmãos, hoje eu não estaria aqui provavelmente. Porque eu ia continuar naquela vida. Eu ia continuar me drogando, eu ia continuar bebendo, né? Mesmo querendo sair daquele caminho, eu ia continuar, porque eu não tinha forças para continuar sozinha e eu não tinha coragem de pedir ajuda. Então, a palavra que eu tenho para vocês hoje é essa. Nunca perca a fé. Em momento nenhum perca a fé e parem de reclamar. Eu não sei por que Deus está me deixando falar insistentemente de reclamar, né? Eu talvez possa estar falando com alguma pessoa que eu não sei, mas é o que Deus me traz nesse momento. Parem de reclamar por pouca coisa. Parem de reclamar pelo que você pode fazer, porque tem muita gente que está aí que quer fazer e não pode mais. Mas tem muita gente que está aí que quer fazer e não pode mais, mas também que não conhecem a Jesus. E nós temos que levar isso. A gente tem que levar isso para frente. Tem que levar Jesus para as vidas, independente se essas vidas andam ou não andam.
Porque tem muita gente que está assim, que está pior do que eu e que não sabe que Deus pode curar, e não sabe que Deus é um Deus de milagre. Então, se Deus me deu essa oportunidade de estar aqui e de ter esse milagre que eu vou botar para contar para vocês depois, é porque tem muita gente que não sabe. E tem muita gente que não tem coragem. Porque é difícil você ver um cadeirante na rua. Só que eu não. Eu meto a cara mesmo. E eu falo mesmo. E aonde eu vou, as pessoas me olham e falam assim: nossa, mas você tem pouco tempo de cadeirante, né? Porque suas pernas não afinaram. E eu falo assim: não. As minhas pernas não afinaram porque Jesus não deixou. Porque para o meu milagre acontecer, eu preciso ter pernas fortes. E quando eu voltar a andar, se as minhas pernas forem finas, elas não irão suportar o peso do meu corpo. Então é isso que acontece. Então é isso que acontece. Assim, eu agradeço a oportunidade que eu tive hoje de falar para vocês. Pode falar. Espero que... Pode falar? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Espero não ter demorado, né? Tá no tempo, né, irmã? E assim, é isso mesmo. Eu agradeço mesmo de todo o meu coração. E nós nos veremos mais pra frente de uma outra forma. Obrigada. Agora eu vou conseguir falar. Mas para mim foi muito difícil esse testemunho. Porque é a primeira vez que eu estou ouvindo ela falar tudo isso. Porque muitas vezes acontece com as pessoas lá fora, a gente não dá valor. A gente vê um cadeirante do nosso lado, a gente só olha assim: ah, tadinho, ah, coitada, sabe? Mas a gente nunca parou para ir ver o que realmente essas pessoas passam, o que elas precisam, né? Então, nós temos que aumentar a nossa fé para que nós possamos aumentar a fé deles. Porque eu nunca tive coragem de perguntar para ela como que foi a história. Ela falou coisas aqui que eu não sabia. Nunca fiquei sabendo. E ela é minha irmã, gente. Então, às vezes nós não prestamos atenção nem nas próprias irmãs que a gente tem, né? E muito menos nas que não são tão próximas. Então, foi assim, eu acho que foi um testemunho maior para mim ainda. Acho que Deus queria falar com ela. Porque muitas vezes, gente, eu fui cuidar da Vânia. Todos sabem, né, que meu dia era na sexta. E eu falava assim: Deus, eu não posso chegar lá chorar, eu não posso chegar lá e ficar triste, eu tenho que ser forte. Mas eu ia lá, ajudava ela, e quando eu voltava para casa, eu voltava chorando de lá até em casa. Porque eu falava: Deus, mas por que o Senhor permitiu tudo aquilo? Né? Então, assim, eu não entendia o porquê. Né? E hoje eu tenho que entender o porquê. Né? Você precisava de uma faca mesmo. Gente, ela pode bater que eu não consigo. Então, ela realmente precisava dessa faca de Jesus na vida dela. Né? Porque muitas vezes eu tinha coisas que eu reclamava, né? Igual ela falou assim, eu pela manhã, eu vou várias vezes ao banheiro e eu falava assim: ah, eu não aguento mais ir ao banheiro, 5 minutos. E aí quando eu chegava lá que eu via a Vânia, gente, que ela não tinha como fazer xixi, eu comecei a dar mais valor. Eu sentia dor nas pernas, eu ficava assim: ah, eu não aguento mais de dor nas pernas. Entendeu? E assim, e ela que não pode mais sentir dor nas pernas? Então, tudo isso serve para a gente refletir, porque a nossa vida está ruim. A gente pensa que está ruim, mas ela não está ruim. A nossa vida é muito boa. E às vezes nós reclamamos de coisinhas tão pequenas, tão mesquinhas, que graças a Deus que Deus nem ouve, né? Se você fosse ouvir todas as nossas reclamações, né? Então, assim, ela falou que ela queria ir em outro lugar hoje. Ela queria estar em outro lugar. Mas quando Deus colocou o propósito no meu coração de fazer quatro terça-feiras seguidas, o meu coração falava: você vai fazer 4 terça-feiras seguidas. Mas a minha cabeça falava assim, ó, 4 quarta-feiras seguidas. E Deus me mostrou que
na terça-feira do feriado, era para ela estar aqui. Ela não sabia, mas Deus já tinha me mostrado. Vocês lembram quando eu falei assim, na primeira terça-feira eu falei assim, a próxima terça-feira eu vou trazer uma pessoa especial, vai ser o feriado, né? Aí vocês falaram, não, mas não é feriado não. Aí eu, uai, Jenny, como assim? Nós duas, assim, se alguém chegasse e falasse assim, não é, a gente ia chegar e falar assim, não, é sim. Então assim, e Deus tem preparado cada dia, né? E ela também confundiu o dia e tudo. E eu sei que assim, a minha fé falava que era ela que está aqui hoje. Ela tentou fugir. Ela chegou lá em casa e falou assim, irmã, hoje eu vou perder. Como é o nome? Você ia ver? Hã? Do David Killer. David Killer. Eu falei assim, irmã. Desculpa, irmã. Na verdade, sabe o que eu fiz? Na verdade, eu fugi. Eu falei pra ela assim, irmã, na quarta-feira passada, eu mandei um WhatsApp pra ela falando assim, minha irmã, me desculpa, eu esqueci, não deu pra ir. Tava tentando fugir, aí ela virou pra mim e falou assim, não, irmã, é na próxima terça. Então, né? Mas eu tinha certeza absoluta que era ela que ia vir aqui hoje, né? Então, Deus já tinha falado no meu coração. E hoje eu falei para ela assim, irmã, você não foi lá no evento que você queria, porque nós não temos que andar atrás de pessoas. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos ver milagres de Deus. E ela é um verdadeiro milagre de Deus. Né? Porque o que Deus fez na vida dela é um verdadeiro milagre. Então, irmãs, a nossa fé, é muito fácil a gente ter fé, mas e quando Deus quer provar ela? Né? E a nossa fé é provada para nos fortalecer, para fazer a gente crescer muito mais. Mas, gente, não vamos esperar a nossa fé ser provada igual a dela foi. Né? Então, assim, Deus, Ele é muito maravilhoso. Então, às vezes Ele quer a gente pelo amor mesmo. Né? Então, não vamos deixar chegar ao ponto dela, mas ela mereceu um ataque, né, gente? Foi desobediência total, eu não sabia disso. Criei ela e não sabia disso, tá vendo? E lá em Hebreus 11:6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que existe e que se torne galardoada dos que o buscam. Amém? Então agora nós vamos ouvir um louvor com muita alegria e que fala muito ao nosso coração, que é quando a nossa fé é provada.